Como é que vocês chegaram? Eu acredito que vocês tiveram um bate-papo entre família, né? E o Bolsonaro escolheu você pra ir pra presidente, né? Pra concorrer a presidente. Como é que foi isso? Como é que vocês decidiram isso? A gente sempre conversou sobre isso, óbvio. E dentro de casa, a gente trocava ideia, não trazia pra fora o que a gente estava conversando, qualquer decisão que a gente tivesse tomado. Mas, assim, o tempo foi passando e, pô, o cerco, não só ao Jair Bolsonaro, mas também a todo o seu entorno, a sua família, ele foi apertando. E, assim, quando a injustiça, a sacanagem, que é a palavra correta a ser usada, a covardia, vem de alguém que está numa posição que você não tem a quem recorrer daquela injustiça, isso dificulta muito a qualquer tomada de decisão. E foi acontecendo isso com o meu pai, né? O Bolsonaro foi sendo... Ele sofreu um processo, na verdade, do final para o começo. Ou seja, já tinha uma pessoa, um dos seus inimigos que integram lá, aquela turma lá no Supremo, que queria prender o Bolsonaro, queria tirá-lo da vida pública, queria enterrá-lo vivo, e pensou o seguinte: como é que eu vou fazer para montar esse teatro, esse circo, para chegar até esse objetivo final que eu quero atingir? E, obviamente, a gente acompanha isso, a gente não é trouxa, a gente sabe o que dá para fazer, o que não dá, qual o caminho que tem que seguir ou não, o que dá para fazer. E chegou no momento que meu pai se vê numa situação como essa. Ele hoje está preso numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, pode, por 2 horas por dia, sair para tomar um banho de sol, que na verdade é um espaço 3x4, tamanho desse estúdio aqui, chão de cimento, parede de branca para cima, não tem uma flor, uma planta para ele olhar, onde ele supostamente poderia fazer algum exercício, e é uma pessoa que tem 71 anos de idade, tem problemas de saúde reconhecidamente, né, por todo o público, desde que ele tomou a facada de um ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma. A gente sabe que é um inocente que está num cativeiro e a gente fica buscando alternativa, como é que tira ele dessa situação. E quem acompanha um pouquinho da política no Brasil e tem um pouquinho de consciência, Carol, sabe que a gente não está mais numa democracia plena. Então é muito ruim você ver um seu pai, um ex-presidente da República, um cara de verdade, que tem um coração verde e amarelo, que deu o seu melhor, não tem um escândalo de corrupção no governo, enfim, entregou um país muito melhor do que o que ele pegou e é tratado dessa forma por vingança ou por capricho de alguém que não gosta dele, seja qual for o motivo, né? Porque Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia, nunca foi ameaça para instituição nenhuma, ele sempre governou pedindo paz para poder governar, e a gente vinha conversando até antes dele chegar nessa situação que se encontra hoje. O Eduardo é mais um perseguido político que está lá nos Estados Unidos, se voltar para cá também vai ser vítima dessa arapuca que, né, foi armada especialmente para políticos de direita, em especial da nossa família. O Carlos é uma pessoa que tem um trabalho mais de bastidor e tal, não teria o perfil, né? A Michele é uma pessoa que tem um potencial gigante, nos ajuda muito aí com todo o campo feminino, com o campo evangélico pelo Brasil, com as pautas que ela carrega, defendendo os princípios que ela defende, que são os mesmos que os nossos. E chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão. E já foi, por algumas vezes, meu pai conversou comigo, já tinha me perguntado se eu poderia ser o candidato, o que eu achava e tal, e chegou o momento, na terça-feira retrasada, em que eu fui visitá-lo lá na sede da Polícia Federal, e a gente conversou, né, rapidamente. Eu tenho 30 minutos por semana. Isso que eu ia te perguntar, anunciaram isso, né? Que vocês têm um familiar 30 minutos por semana. 30 minutos por semana para falar com meu pai. Nem os criminosos mais perigosos do Brasil, Carol, tem um tratamento assim como que ele está tendo. A gente sabe que não cometeu crime nenhum dos quais ele está sendo acusado. Mas enfim, aí foi quando a gente resolveu tomar a decisão, porque falou: Flávio, o candidato tem que ser, usava do campo da direita, ter esse alinhamento, tinha que ter esse norte. E eu acho que com a colocação do meu nome, isso começou a acontecer, isso deu uma animada na nossa militância. A primeira pessoa com quem eu conversei, depois que o meu pai tomou essa decisão, e eu acatei essa missão que ele me deu, foi o próprio governador Tarcísio, que é um amigo, um querido, um cara leal, com quem eu sempre tive conversas sempre muito francas. E aí vim até aqui o Palácio dos Bandeirantes, conversei com ele, expliquei a situação e a reação dele foi a mesma que eu teria se o Bolsonaro tivesse dito: olha, Tarcísio, eu vou indicar você para ser o candidato a presidente. Uma reação de falar que estamos juntos, bola para frente, vamos embora. Eu sempre falei muito pro Tarcísio, você tem que estar forte e eu tenho que estar forte, independente do que aconteça. E é assim que vai ser, ainda mais daqui para frente, Carol, porque o Tarcísio tem um papel muito importante como candidato a governador de São Paulo para, enfim, nos dar um palanque forte, um governo bem avaliado, um cara que é referência, moral, técnica, de resultado, de administração. E na campanha de 2022, o Bolsonaro teve 5% de votos a mais do que o Lula em São Paulo.
a gente não tinha um palanque forte como o Tarcísio que a gente vai ter em 2026. Sim. Então, acho que pensando para a eleição nacional, todos os estados do Brasil, eu acho que essa configuração acaba trazendo já uma força inicial muito grande para a gente, mais do que nós tínhamos em 2018, 2022. Então, mal ou bem, o Bolsonaro está no meu sangue, as pessoas me olham, cara, já sabem qual que é a minha linha, qual a minha atuação. Muita gente ama o presidente Bolsonaro pelo jeito dele, assim que ele chegou até a presidência da República, mas também tem uma parcela que falava muito comigo assim, eu acho que até algumas pessoas que você conversa muito pensam assim, o Bolsonaro podia ser um pouquinho mais moderado, podia controlar mais uma coisa ou outra que ele fale. Então assim, pedir um Bolsonaro mais centrado. Então eu sou naturalmente um Bolsonaro centrado, o Flávio Bolsonaro, que eu me apresento agora para o público, quem não conhece ainda, só ouvia falar pelo sobrenome, é o filho do presidente da República. Então tem aqui uma pessoa com 22 anos de experiência na vida pública, 4 mandatos de deputado, senador da República, um advogado, uma pessoa que tem MBA em políticas públicas e governo, em empreendedorismo e novos negócios, e tenho um pós-doutorado, 4 anos com o presidente da República aqui, que eu fui testemunha de tudo de bom que foi feito, e também tive a oportunidade de absorver um pouquinho do que eu entendo que foram alguns erros, para que não sejam cometidos de novo. Então eu estou muito honrado e com muita convicção e fé em Deus de que o nosso projeto, que é o caminho para retomar a prosperidade, vai ser o escolhido, ao invés desse caminho para as trevas, que é o caminho do atual governo. Você acha que o Eduardo ficou chateado? Porque assim, né, o Eduardo, não sei, mas me parecia que ele gostaria de ser presidente, né, de ser pelo menos indicado. Você acha que ele ficou chateado com essa decisão? Não, pelo contrário, ele ficou muito feliz. Inclusive ele foi uma das pessoas que cobrava muito, né, meu pai, de tomar essa decisão de indicar o meu nome logo. Então, assim, dentro da família, isso foi, né, todo mundo sempre teve uma orientação muito clara. Cara, na hora que o presidente Bolsonaro tomar a decisão, e seja ela qual for, a gente vai apoiar, vai estar junto, e foi assim que aconteceu. Então o Eduardo está lá fora, a gente sabe que, como nós não estamos numa democracia plena aqui no Brasil, ele não pode pisar aqui, senão ele vai ser mais uma vítima, né, desse sistema. Morar, né? Vai ficar pelo lá. menos por enquanto, né? Vamos ver como é que a gente vai ter as cenas dos próximos capítulos, mas a minha eleição, a minha candidatura, ela não é um projeto pessoal, tem muitos problemas no Brasil, eu moro aqui, eu amo o nosso país, eu tenho filhas pequenas, uma de 13 e uma de 11 anos, eu de verdade fico preocupado como é que vai ser quando elas começarem a ir pra rua, começarem a querer beijar na boca, namorar, né? Todo pai tem um pavor que essa hora, né, chegue, mas eu vou ficar feliz, peço a Deus que sempre coloque bons caras na vida das minhas 2 filhas, mas assim, é a preocupação de a filha sair para um cinema, na hora de voltar para casa não vai sofrer um assalto, cidade tá muito violenta, vai estudar o quê? Vai trabalhar com o quê? Vai criar a própria empresa? Olha como é que está o ambiente de negócios ruins para você abrir um negócio no nosso país. Olha como é que está a educação também muito ideologizada. Imagina uma filha minha com o sobrenome Bolsonaro, vai para uma universidade, o que é que ela não vai enfrentar? Então são várias coisas que têm a possibilidade de um governo federal, na condição de presidente da República, de fazer diferente para mudar. Eu estava na zona de conforto, cara, o candidato à reeleição no Senado no Rio de Janeiro, pontuando bem nas pesquisas no meu estado, possibilidade grande de reeleição, 8 anos, é a melhor posição na política que existe, é de senador da República, onde eu já estou, mas em função desse chamado, não apenas do meu pai, acho que foi um chamado de Deus também, e as circunstâncias levaram a isso, eu tenho certeza que vai ser um projeto vitorioso, porque não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição de qual caminho o Brasil vai querer seguir daqui para frente, no caminho da prosperidade ou esse caminho do precipício que a gente está vendo ali, que o Brasil vai pular no precipício sem paraquedas. Então vai ser muito debate sobre isso, com muitas ideias, muitas propostas que a gente começa agora a formular, botar no papel com mais clareza para quem vai começar a se interessar decisiva para os próximos 30, 40 anos do Brasil, porque, mais uma vez, o país não aguenta mais 4 anos de PT. E a população sabe disso. Eu acredito que assim, né? Ontem, me parece que saiu uma pesquisa, depois eu vi hoje você postar, ontem saiu uma e hoje me parece que você postou. A diferença ali é pouca, né? Se fosse você e o Lula, ia ser pouca, né? Sim, a colocação do meu nome já como pré-candidato à presidência da República, eu falo pré-candidato por imposição da lei eleitoral, ele já deu uma grande animada no nosso pessoal, vamos dizer assim. Tava todo mundo sem norte, como é que vai ser daqui pra frente, qual a expectativa, o Bolsonaro tá nessa situação, como é que a gente muda isso? Olha o país pra onde tá indo na mão do PT. Então, quando coloco o meu nome, fui na sexta-feira que veio a público essa notícia, eu conversei com quem eu pude antes de que a imprensa divulgasse, já
começou a ter no primeiro momento um choque. Ninguém estava, todo mundo esperando, nem que fosse agora, e também esperando ainda que fosse outros nomes estavam mais bem colocados na bolsa de apostas. Então foi no primeiro momento todo mundo tentando entender, mas isso reacendeu, Carol, uma chama na nossa militância, que era o que estava faltando. Já era o fato político novo no Brasil, para todo mundo começar a prestar atenção que existe uma alternativa. E aí começaram a aparecer as primeiras pesquisas, saiu, se eu não me engano, uma pesquisa por enquanto que já pegou uma parte desse movimento, né, de sexta-feira. A pesquisa foi feita sexta, sábado e domingo. Então, normalmente é legal você fazer uma pesquisa mais um pouquinho, alguns dias a mais para frente, mas já pega um crescimento grande, me colocando ali como todos os presidenciáveis, aquele que está mais próximo da concorrência. Então, uma candidatura viável, uma candidatura que tem tudo para começar a crescer muito. Eu agradeço o espaço que você me dá, porque eu quero isso, eu quero que as pessoas olhem para mim e já saibam que aqui tem essa marca Bolsonaro, mas tem um Flávio Bolsonaro que vai fazer uma campanha com muita transparência, muito olho no olho, e comunicando de um jeito que eu acredito, de um jeito verdadeiro, e que eu acho que vai acabar revertendo a expectativa de muitas pessoas da forma positiva. Eu vejo que o Tarcísio, ele não postou ainda nas redes, né, no feed. Ele botou hoje no feed, ele colocou no feed alguma coisa? Ele deu uma entrevista, né? Falando sobre... Em TV aberta, em público, né? Falando que tá com a gente, vai caminhar, vai dar o apoio. Então, mais uma vez, não tem como esse projeto parar de pé se eu e Tarcísio não estivermos juntos. E a eleição, mais uma vez, São Paulo vai ser fundamental nessa eleição. É o maior colégio eleitoral e nós temos o melhor palanque que qualquer candidato a presidente gostaria de ter, que é com um governador bem avaliado e competente e leal como o Tarcísio, né? Então, por mais que a imprensa tente muito causar intriga, botar em conflito, por mais que muitas pessoas no entorno dele e do meu acabem falando demais, botando pilha contra, eu sempre que eu tenho oportunidade, Carol, eu falo, não vão conseguir deixar o Tarcísio brigar, que primeiro para brigar comigo é difícil, né? Tem que fazer muita força. E segundo, que eu não vou brigar com um aliado, sabendo da importância dele, da amizade dele, da lealdade dele com meu pai, no meio de uma guerra. Isso não é sobre vaidade, não é sobre orgulho, é sobre sobrevivência e sobre resgatar o nosso Brasil. E assim, o Tarcísio, ele veio até aqui, a gente já entrevistou... Pessoal, nós estamos aqui ao vivo, tá? Com o Flávio Bolsonaro. E o Tarcísio, ele já veio aqui. O Tarcísio é muito educado, mas ele é muito de números, né? Ele é muito técnico. Então, acho que ele vem fazendo um trabalho que ele mostra não só o que ele tá fazendo, mas ele mostra números. Resultados, né? Tem metas cumpridas. Né? Então, ele veio aqui e ele realmente, o Tarcísio, ele é muito leal ao Bolsonaro. Ele sempre falou que iria, né, seguir os passos do Bolsonaro, fazer o que o Bolsonaro de fato falasse, por realmente ser leal. E é difícil ver isso. E eu ia até te perguntar, Flávio, você não acha que teve muitas pessoas que traíram Bolsonaro de alguma forma? Porque eu vejo que tiveram muitas pessoas que ele deu oportunidade e saíram meio que, né, agora o Bolsonaro tá assim, eu não quero mais, né? Você não acha que tiveram muitas pessoas, entre aspas, traidoras? Carol, teve um monte de gente que se elege com o apoio do Bolsonaro ou usando as bandeiras dele, que assim que senta na cadeira, rapidamente muda. E aí a gente percebe que, na verdade, a pessoa se elegeu defendendo bandeiras que ela não acreditava. E o eleitor é esperto, né? Quem acha que o eleitor é bobo se engana. Eu disse, essas pessoas que vão por esse caminho, não é de trair só o Bolsonaro, é trair princípios, né? Quando você vai para uma eleição defendendo, olha, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor do endurecimento da legislação penal, eu sou a favor da redução da maioridade penal. E chega que senta na cadeira de parlamentar, por exemplo, e começa a fazer diferente daquilo. Não é só uma traição ao Bolsonaro que emprestou a sua imagem, a sua credibilidade para aquela pessoa. É a princípios, a valores. O eleitor, ele busca num candidato esses valores. O que essa pessoa representa? O que essa pessoa traz, né, com bagagem que eu sei que vai votar dessa forma quando estiver lá no Congresso Nacional. Aí quando a pessoa muda, a política aceita até a traição, mas não aceita o traidor. E quando fica rotulado de traidor, Carol, aí não tem jeito, a urna na eleição seguinte não perdoa. E aí vai ter o reconhecimento ou não do eleitor, mas não engana o eleitor, que aí é um caminho sem volta. Então vários fizeram isso, não quero ficar falando nomes aqui, até para não dar ibope, né? Porque um monte aí continua hoje falando um monte de besteira. Sim. Não tenta provocar, cavar alguma oportunidade de ter uma reação nossa para ela ganhar alguma visibilidade, já que está lá abandonada a sua insignificância por ser uma pessoa traidora. Mas a gente vai aprendendo com os erros, a gente pede a Deus que nos dê mais sabedoria
possa fazer uma leitura melhor das pessoas, né, ter uns critérios ali para que a gente realmente vá consolidando a cada dia o nosso batalhão, o nosso exército de pessoas leais. Sim. Porque isso não é uma brincadeira, não é um... Pô, o nome campanha eleitoral remete a uma expressão militar. Campanha é uma expressão militar que fala de você conquistar territórios além das fronteiras da sua cidade e tal. Então tem que ter um pouco essa mentalidade que na campanha tem que tratar o outro como adversário. Mas quem nos trata como inimigos tem que ser tratado como inimigo também. Então não pode ter traição, não pode ter uma falta de comando, não pode lá um capitão da PM do Rio que vai fazer uma operação lá no Complexo do Alemão, como é que aconteceu no janeiro, e o sargento ou o cabo começar a questionar a ordem. Não, o senhor mandou ir por aqui, mas eu vou por aqui porque eu acho que é melhor. Então assim, o comandante tem essa estratégia e que tem que ser cumprida numa guerra para não dar confusão, para não dar problema, para não ter mais efeitos colaterais e para a gente não perder. Então o Bolsonaro representa isso, né, com a sua legitimidade, com a sua credibilidade, e ele na situação que ele está transferindo esse bastão para mim. Então eu tenho uma total noção da minha responsabilidade com isso, e mais uma vez, as pessoas vão ver aqui um Flávio Bolsonaro leal ao Jair Bolsonaro, só que um Bolsonaro mais centrado, que é o que muita gente pedia, né? Pô, o Bolsonaro podia falar um pouquinho menos aqui, podia brigar menos, podia ser um Bolsonaro um pouquinho mais ponderado, pô. Então já sou eu sou assim. A minha história de vida é assim, meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Eu espero que o eleitor entenda isso e comece a considerar esse perfil, porque eu acho que traz, mais uma vez, já a marca Bolsonaro já fala por si só, já traz, né, um monte de valores e princípios embutidos. Mas acho que tá todo mundo um pouquinho cansado de briga também, né, Carol? É muita confusão. Muito polarizado. Ninguém aguenta mais, tudo leva pra porrada. E assim, não é o meu perfil. Eu sei brigar, eu sei me postar. Se precisar ser duro, eu vou ser duro. Mas eu sou um cara do diálogo e que vai sempre buscar resolver os problemas do Brasil buscando entendimento. O Eduardo falou hoje que o Tarcísio não é um candidato de direita. O que ele quis dizer ali? Eu não vi essa postagem dele hoje, eu te confesso, mas se for nesses termos que você está falando, cara, o Tarcísio é de direita. Não dá para falar que o Tarcísio é alguém de esquerda, né, de jeito nenhum. O Tarcísio é uma pessoa que defende privatizações, defende menos intervenção do Estado, defende o livre mercado, né, que tem princípios conservadores, sim. Né, ele pode melhorar em um campo ou outro, mas o Tarcísio é um cara de direita, indiscutivelmente. Né, senão não jamais teria sido ali indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar uma eleição de um estado importante como São Paulo. Vamos lá para algumas perguntas aqui. Jonathan, R$20, obrigada. Bolsonaro versus Lula, briga de rejeições. Vocês vão optar por travar uma nova guerra em 26 ao invés de indicar Tarcísio, que é uma opção infinitamente menos rejeitada? Olha, a rejeição do Lula é absurdamente maior do que a minha, por exemplo, né? É muito maior a rejeição do Lula do que a de Flávio Bolsonaro. E não adianta, Jonathan, essa questão de polarização não é a gente que escolhe. É a população que está vendo os desmandos que estão acontecendo no Brasil, ficam indignadas e acreditam em toda essa confusão à esquerda, ao PT, ao Lula. E automaticamente, quem é que faz o antagonismo com ele? É o Bolsonaro. Então, assim, é uma candidatura legítima, que o presidente Bolsonaro me indica para uma missão que eu aceitei e eu vou dar o meu melhor e eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Agora, você vê que pregavam tanto que tem que haver uma união na direita, o presidente Bolsonaro tem que tomar uma decisão logo sobre quem vai ser o indicado dele, cobravam muito isso dele. Aí quando ele toma a decisão, indica Flávio Bolsonaro, tem desunião da direita? Não, tinha que todo mundo vir aqui comigo, tamo junto aqui com o Flávio Bolsonaro, é isso aí, vamos nessa, que o caminho só. Isso que vai acontecer, né? Isso que vai acabar acontecendo. Então, Jonathan, tem um pouquinho mais de calma, que as coisas vão acontecendo. Eu sou um cara da política, do diálogo, eu tô muito consciente do que eu tenho que fazer, da minha responsabilidade, de qual caminho que o Brasil tem que seguir, para poder a gente voltar a ter alguma normalidade no Brasil e isso aqui o Brasil poder voltar, Carol, a ser um ambiente de negócios com segurança jurídica, com respeito às leis, à Constituição, respeito aos poderes, para que haja investimento. Eu tenho certeza, você trabalha com o mercado financeiro. Eu não consigo calcular quantos trilhões de dólares devem ter parados em fundos aí pelo mundo, loucos para botar dinheiro aqui no Brasil, porque tem muita oportunidade aqui em todas as áreas, infraestrutura, turismo, serviços, tecnologia, habitação, tudo, segurança. E não fazem por quê? Confusão na política e insegurança jurídica. Então essas pautas é que vão unir a direita de verdade. O PL indicar o Flávio Bolsonaro, isso não inviabiliza, não impede que os outros partidos lancem os seus candidatos também. E eu acho que naturalmente é o que eu vou trabalhar, mais uma vez, para que a gente esteja junto logo de largada. Mas se não for possível também, a gente vai estar junto durante a eleição, porque
os ataques vão ser centrados no projeto do mal, que é o projeto do Lula. E no segundo turno, quem passar para o segundo turno vai estar junto. Então não vejo nenhum conflito nisso. A direita acaba se unindo, né? Não, Carol, as pessoas fazem uma conta, porque vem a pesquisa hoje. Cara, o que é uma pesquisa eleitoral? Primeiro, sempre a gente fica com alguma luzinha amarela sobre a credibilidade de determinados institutos de pesquisa. Mas é o retrato do momento. Então, se acontece um fato novo de hoje para amanhã, como aconteceu, o Flávio Bolsonaro candidato, muda tudo. E depois os debates também mudam muito. Tem um monte de coisa, tem os debates, tem a exposição, as pessoas não conhecem o Flávio Bolsonaro, conhecem o Jair Bolsonaro, estão conhecendo o Flávio Bolsonaro. Não começou a fazer uma campanha tão forte, eu não fiz um movimento, cara. Eu não visitei um estado nesse tempo pensando em eleição presidencial. Minha vida é Brasília, Rio, Brasília, né? Que é o meu estado pelo qual eu fui eleito senador da República. E essas alianças agora, que também os eleitores vão enxergar com mais clareza, quem está junto, quem não está, qual o melhor time, qual o time me representa. Isso é que vai... É o caminhão de melão ali em movimento, o melão vai se ajeitando ali na caçamba, e no final vai dar certo, pode confiar. Mudou o nome, né? É um outro aqui Flávio, agora. Né? Era o Jonathan, né? Jonathan, pode acreditar que vai dar certo, a gente tem fé, disposição e muita consciência que o nosso projeto vai ser vencedor. Flávio, meu voto é seu, mas explica as questões que vão usar massivamente sobre Machadinha, acho que ele quis dizer. Rachadinha, ele quis dizer, né? Apartamento, é uma casa, né? Não, assim, como é que eu vou rebater isso? É com a verdade, mais uma vez, aproveitando oportunidades como essa, para explicar, Carlos, que isso tudo foi encerrado há muito tempo já. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investigou a minha vida 11 anos para trás. Você imagina quebrar o seu sigilo bancário 11 anos para trás e não encontrarem absolutamente nada. Então foi uma grande espuma que fizeram. As investigações mostram, Carol, que o meu patrimônio é compatível com a minha renda. Enfim, é um atestado de idoneidade. E tanta verdade, Carol, que nunca tive um processo criminal iniciado contra mim. Então as pessoas têm na memória aquela confusão toda, aquelas acusações, nunca iniciou uma ação penal contra mim. Então não tem absolutamente nada a tratar disso, né? Já está resolvido, está explicado, mais do que explicado. Com relação à minha casa, uma outra tentativa de manchar minha reputação, eu sou acusado de pegar um financiamento no banco para pagar minha casa. Você acredita nisso? E a casa já é sua? Não, eu tinha um pouquinho de patrimônio, dei entrada, e depois eu descobri que os juros que o banco me ofereceu podia ter juros menores, inclusive, só que eu não tinha capacidade de pagar juros menores, não tinha garantias, então foi um juro bom, mas tinham juros menores, e financiei a casa. Só que eu também sou advogado, eu sou empresário, a minha renda não é só da política. Então com isso eu consegui, com o meu trabalho, consegui mais recursos, e já que minha casa foi quitada. Teve uma deputada de esquerda lá de Brasília que entrou com uma ação contra mim, lá em Brasília, por causa disso, me acusando de ter alguma coisa errada nesse financiamento que eu peguei no banco para pagar a minha casa. E essa ação já foi encerrada, inclusive com o juiz dando lição de moral nela. Olha, não tem nada comprovado, inclusive tanto ele tinha condição de pegar o financiamento que a casa já está quitada. Então assim, não tem acusações contra mim que parem de pé hoje em dia. Vão ficar requentando, vão querer inventar coisas novas, eu sei que vão tentar fazer isso, mas eu estou disposto a enfrentar qualquer tipo de situação que queiram criar mentirosa contra mim, porque eu vou ter a verdade do meu lado e eu não tenho dúvida que a gente vai resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Pode escrever.